Olá, boa noite. Foram ouvidos hoje no Fórum de Piedade mais 3 testemunhas do caso da Ciretran da cidade. De acordo com o GAECO, existiria um esquema de extorsão chefiada pelo delegado da cidade. O filho dele e um vereador também participariam do esquema. E de acordo com o Ministério Público, o advogado do delegado pediu um relaxamento de pena. As 3 testemunhas ouvidas hoje seriam funcionárias das empresas de vistorias de Piedade, supostas vítimas do esquema de extorsão. Até agora, o MP ouviu 18 pessoas. Segundo o Ministério Público, o esquema funcionava assim. Depois de passar pela inspeção nessas empresas credenciadas pelo Detran, são 4 no município, a Ciretran de Piedade pediu uma segunda vistoria, que seria feita pelo filho do delegado, uma maneira de empregá-lo e também de saber o número de vistorias feitas na cidade. Detalhe, essa segunda inspeção não é necessária em nenhum município do estado, só em Piedade. O delegado criou até essa marca no relatório de vistoria. Sem ela, a Ciretran da cidade não aprovava o documento. Pelo relatório com a marca, o delegado da Ciretran cobraria das empresas R$ 26 para vistoria em carros e motos e R$ 30 para caminhões. A média mensal na cidade é de 500 vistorias. Com o esquema, o lucro seria de 13 a 15 mil reais por mês. O delegado, o filho dele e um vereador, que é diretor do Ciretran e seria responsável pela cobrança nas empresas, tiveram a prisão temporária decretada durante a operação do GAECO, na última quinta-feira. Os 5 dias da temporária terminariam nesta segunda-feira. São pessoas, agentes políticos e autoridades que podem, estando soltos, vir a constranger essas testemunhas, e há previsão legal no sentido de que, em razão de se garantir o bom andamento do processo e se evitar o constrangimento dessas testemunhas, dessas vítimas, que seja mantida a prisão. Agora a promotoria deve pedir a prorrogação desta prisão temporária de todos os indiciados, inclusive do delegado. O Ministério Público acredita que mais pessoas possam ser presas, também suspeitas de envolvimento nesse esquema. A gente tem a suspeita de um quarto indivíduo que faria parte, né, dessa organização criminosa. E, inclusive, no momento inicial em que foi feito o pedido de prisão temporária dos envolvidos, foi feito também o pedido desse quarto indivíduo. Na Câmara Municipal, a pauta do dia não aparece no lugar do vereador Marquinhos, da Ciretran, do PSDB. De acordo com o vice-presidente da Câmara, a prisão do vereador não deve ser discutida na sessão desta segunda-feira. Vamos ter que esperar a Justiça, né, decidir o que vai ser feito. E a Câmara tem que posicionar, aguardar o momento que vir lá de cima, né? A gente está sempre se apoiando na lei, né? E agora a lei vem nessa, né, na contramão aí a gente também fica de mãos atadas, né, como cidadão. Que difícil, hein? E olha só, uma visita surpresa foi feita hoje à entidade de Sorocaba, que receberia verba da prefeitura. Mas, detalhe, a ONG não estaria funcionando. Mais um absurdo. A Comissão de Dependência Química da Câmara Municipal e o presidente da entidade conversaram por mais de 1 hora e depois percorreram os espaços da clínica. Os cômodos estão com a estrutura correta, segundo os vereadores. A exceção é a cozinha, construída recentemente, que está sem acabamento. O presidente afirma que não há verba para terminar a obra. Segundo ele, 5 homens em regime particular estão na clínica com capacidade para abrigar até 24 pessoas. Mas para ampliar o atendimento, a direção espera fechar convênio com a prefeitura. O custo hoje por paciente, de acordo com o presidente, é de R$ 50 por dia. 4 refeições, para atendimento psicológico, toda a parte de hotelaria, de banho, parte esportiva, tem a piscina, tem os terapeutas. Um relatório sobre a fiscalização deverá ser emitido pelos vereadores. A média de internação particular deles aqui é R$ 1.700. Eles vão receber R$ 1.400 por paciente da prefeitura, é um valor alto. É um valor que a gente poderia usar até 2 vagas em outra instituição. Então, tudo isso a gente vai discutir e está apresentando um relatório para a vice-prefeita. A segunda-feira foi dia de contabilizar os prejuízos causados por um temporal em Sorocaba. Olha só. Das 11 baias, metade ficou destelhada.
A ONG no Vanelville abriga 40 cães. Após o vendaval, ficou ainda mais difícil cuidar dos animais, afirma uma das voluntárias. Eles estão tudo junto, um estão brigando, machucando o outro, porque já é pequeno o canil, né? E são muita quantidade de cachorro e a gente não sabe o que fazer. Transtorno também neste colégio que fica no Central Park. Aproximadamente 1.100 alunos tiveram de voltar para casa por causa de falta de água e também falta de energia elétrica. As salas de aula da educação infantil, do fundamental e do ensino médio ficaram no escuro. Corredores e escadas também sem iluminação e a cantina teve de ficar fechada. Nós montamos uma equipe, fomos para a rua, fomos parando os pais na medida do possível e informando não só a falta da energia, mas de água também. Mais de 40 funcionários tiveram mudança na rotina. Os funcionários ficam cumprindo o horário, né? Nós entramos com reuniões, acertos dessa parte pedagógica, demos andamento a essa parte mais interna. Na manhã desta segunda-feira, semáforos em vários pontos de Sorocaba ainda estavam sem funcionar. Na Avenida Américo de Carvalho, agentes direcionavam o trânsito. Árvores derrubadas pelo vento foram cortadas para liberar as vias. Equipes de telefonia passaram o dia no reparo das linhas. A tempestade de domingo causou pânico neste shopping da zona norte de Sorocaba. O vento arrancou parte do telhado e provocou correria entre clientes e funcionários. A estrutura metálica da praça de alimentação ficou retorcida. Segundo a direção do shopping, ninguém ficou ferido. Esses moradores do Jardim Prestes de Barros se reuniram para reclamar a falta de água e a falta de energia elétrica desde a tarde de domingo. Você não pode fazer nada. Estou com louça por lavar roupa. A menina que vinha limpar a casa eu dispensei, porque como que ela vai limpar a casa? Sem luz e sem água. O sofrimento é que a gente não consegue fazer nada, né? Não consegue, até para tomar banho tá difícil, né? Sem energia elétrica, sem a água que juntou, né? São as duas coisas, assim, prioridade, né? Para um dia a dia numa casa. Lucas não consegue ligar o computador e trabalhar em casa. Quem vai pagar esse um dia sem trabalhar? Um dia sem divulgar o seu produto é um cliente, 2 clientes que você pode perder. O que era para trazer comodidade deixou a tarefa mais complicada. Explica seu Cláudio que não consegue funcionar o motor do portão elétrico. Para levantar o portão na hora da chuva ontem eu não consegui entrar. Fiquei na calçada aqui por 45 minutos até a chuva amenizar um pouco para mim poder sair. Tudo fica ruim mesmo, não? E a CPFL informou que equipes da distribuidora ainda trabalham para normalizar o serviço em Sorocaba e Votorantim. Já o SAI também explicou que o temporal afetou a obra de intervenção na estação do Cerrado em Sorocaba. Por isso, muitos estão sem água. Olha que absurdo. E o sistema deve ser normalizado ao decorrer da semana, ou seja, até sexta-feira ou sábado. Que situação! Em São Roque, os moradores ficaram no escuro durante 2 horas. Porto Feliz foram 3. Também houve falta de energia em Salto e Itu. Recebeu alta a criança que ficou internada após desaparecer por 16 horas no bairro Bela Vista, em Itapetininga. Dalvana tomou um susto. Luana, a filha mais nova de 1 ano e 8 meses, desapareceu na noite deste domingo. Conversando com a minha cunhada, normal, né? De repente ela sumiu. Meu marido deu conta que ela sumiu. Isso foi umas 10 para 6. Quando foi 6 horas a gente começou a procurar ela. E sumiu do nada, desapareceu. Depois de 16 horas de buscas pelo bairro, a menina foi encontrada em um córrego próximo a uma plantação. Como estava desidratada, ela foi trazida ao pronto-socorro, onde passou por atendimento. Depois de 4 horas, a criança teve alta. Agora, a mãe respira aliviada. Foi um milagre que Deus fez na vida dela, né? Não tem mordido, não tem picada, nada. Muito feliz, todo mundo também está feliz.
Criança exige muito cuidado. Polícia Ambiental de Piedade apreendeu 2.153 vidros de palmito Jussara na rodovia que liga Piedade a Votorantim. A espécie de palmito é de origem nativa e não pode ser extraída. O motorista do caminhão foi encaminhado a uma delegacia e depois liberado. Ele deve responder por crime ambiental. Em Jundiaí, um incêndio atingiu um ônibus e 7 carros no Jardim Santa Rita de Cássia. Tudo isso em frente a um condomínio. O incêndio foi por volta das 2 horas da manhã e começou em um ônibus, estacionado em frente a uma escola estadual e um condomínio. O diesel derramado fez com que as chamas atingissem carros próximos. Este vídeo mostra o momento em que o ônibus explodiu. As marcas de queimado e um dos carros atingidos continuam no local. Com o calor, o plástico que protege a luz de um poste derreteu. As imagens de câmeras de monitoramento do prédio foram enviadas para a polícia. O ônibus incendiado estava sob os cuidados de um homem que mora aqui perto. Todos os outros veículos eram de moradores ou parentes de quem mora no condomínio. Assustados, eles preferiram não gravar entrevista. Danilo mora no bairro e viu os estragos quando ia para o trabalho. Era em torno de 5 horas da manhã. Eu descendo a rua, eu me deparei com o ônibus aqui todo queimado já tinha acabado o incêndio e em volta dele também tinha mais ou menos uns 6 ou 7 carros que também estavam incendiados também. A Polícia Civil colheu depoimentos de testemunhas. A hipótese de acidente não está descartada. Nós estamos investigando. Não podemos confirmar se foi um ataque, se foi um acidente. O que nós temos convicção de que foi um ato isolado. Na semana passada, um grupo ateou fogo a 3 ônibus em Tatuí. Os ataques seriam em represália à morte de um menor de idade em tiroteio com a polícia. Algo semelhante pode ter acontecido em Jundiaí. Na noite de sábado, um menor de idade de 17 anos foi morto numa troca de tiros com a polícia militar. Ele e um homem que conseguiu fugir eram suspeitos de terem roubado um carro no bairro Horto Florestal. Para a PM, os 2 casos não teriam relação. Inicialmente não temos como relacionar, porque não faz sentido realmente. Onde aconteceu a troca de tiro entre criminosos e a polícia militar é o lado oposto da cidade. Então realmente não há provas, muito menos, e ainda nem indícios de ter esse tipo de relação. E olha só, mais 2 menores foram presos nesta tarde, suspeitos de participar de incêndio ao ônibus em Tatuí. E de acordo com a polícia, agora somam 7 o número de detidos. Itapetininga está em festa. Amanhã recebe o nosso sinal HD. Também vamos comemorar 1 ano dos telejornais Noticidade Manhã e Manchetes Noticidade. Os moradores vão poder acompanhar como é feito um telejornal ao vivo e ainda saborear o bolo da festa. Será ao meio-dia na Praça Peixoto Gomide. Veja como estão os preparativos. O cuidado especial nas mãos do pintor retoca a camada na fachada da escola Peixoto Gomide. As plantas da praça já foram cortadas e as flores dão mais cor ao espaço. A estrutura que terá a transmissão ao vivo do telejornal é montada por uma equipe com mais de 28 anos de experiência em grandes eventos. A gente está montando essa tenda aqui no tamanho de 10x7, em estrutura de box de alumínio. São 8 pessoas para garantir que tudo saia perfeito. Daqui, os moradores vão poder ver de perto como é feito um telejornal ao vivo. Por isso, também há preocupação com a qualidade do som de quem vai acompanhar. O som vai contar com 50 mil watts de som para poder atingir todo o público. Mas além da parte técnica, tem, é claro, a beleza. Há 14 anos, Anselma se encantou pelos balões e, a partir daí, investiu nesse setor. Foi aniversário de São Paulo, onde eu cheguei lá no evento, estavam uns cordões imensos de balões, né? E eu me encantei e fui atrás de curso, né, para me profissionalizar. Depois de se dedicar por 5 anos a um seminário internacional, ela começou a trabalhar com essa arte. São mais de 14 anos decorando festas de aniversário, casamentos e grandes eventos. Para o da TV Sorocaba SBT, serão usados mais de 600 balões. E ela já sabe a impressão que quer causar no público. Aquela expectativa que traga uma emoção muito grande para a pessoa, né? Que ela chegue no seu evento, esteja satisfeita e esteja
um boom de emoção, né? A parte mais doce da festa fica a cargo desta tradicional padaria da cidade, que neste ano completa 90 anos. Os confeiteiros redobraram esforços para preparar 40 bolos. São mais de 200 quilos, uma encomenda e tanto. Uma encomenda especial, atípico da nossa produção diária, mas é um prazer poder estar comemorando com o SPT, o sinal digital, está comemorando os 90 anos do nosso estabelecimento, num evento que vai servir toda a população da cidade. São 28 quilos de farinha, além de ovo pasteurizado, água, fermento e estabilizante. É tanta massa que precisa de uma batedeira industrial. A massa fica assim, apetitosa, mesmo sem estar pronta. Em cada forma forrada de papel manteiga, vai o equivalente a 5 quilos. Depois de 30 minutos no forno, o pão de ló branco é dividido. É uma cobertura com coco, o recheio vai ser um segredo para quem for na hora experimentar. É claro que tudo feito com melhores produtos e o ingrediente mais especial, o carinho. É como se fosse para a família da gente. É como se a gente estivesse caprichando assim com carinho mesmo. É isso aí, bem legal. E amanhã eu estarei em Itapetininga transmitindo o telejornal especial a partir das 7 da manhã junto ao Fernando Matos. E ao meio-dia te espero na Praça Peixoto Gomide em Itapetininga com transmissão ao vivo do Manchetes Noticidade. Tenha uma excelente noite.